Shalom, meus amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que habita e que reside no nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre as vossas vidas, não só hoje, mas como para todo o sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, estamos aqui reunidos, eu aqui, você aí, para juntos comentarmos, estudarmos, percorrermos os caminhos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa porção de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 31 até o versículo 48. Hoje estaremos finalizando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E sim, eu sei que sou extremamente redundante em alguns tópicos, em alguns aspectos, em algumas colocações, em alguns fundamentos, sim, como eu já venho dizendo em vídeos anteriores, essa redundância é proposital. Sim, essa redundância é proposital. Ela tem um objetivo de alicerçar fundamentos, porque a mente humana tem muita facilidade em reter as maldições, as desgraças, as coisas ruins, mas as coisas boas de Deus nós temos dificuldade em reter. E esse é um dos principais motivos da minha redundância. Eu quero fixar determinados conceitos que julgo serem muito importantes para a nossa caminhada com Jesus Cristo. E eu sempre ouço as pessoas dizerem que se sentem confusas e perdidas quanto à verdade da vida. A vida toda eu ouvi isso. E parece que nos dias atuais, se é que isso é possível, eu tenho ouvido isso com mais frequência. As pessoas me dizem que se sentem confusas e perdidas quanto à verdade da vida. Os relatos são quase sempre os mesmos. Muda o CPF, o número do RG, mas os relatos são quase sempre os mesmos, com uma ou outra distorção, diferença. Elas já provaram tantos caminhos, provaram tantas religiões, tantas verdades lhes foram apresentadas, já percorreram, muitas delas, já percorreram os caminhos das ciências humanas. E, consequentemente, já provaram tantas contradições, tantas desilusões, tantas tristezas e decepções, que chega um tempo em que a sensação é de que quanto mais eu procuro, mais confuso eu fico.
Os relatos são quase sempre os mesmos e as conclusões quase sempre as mesmas. Parece que quanto mais eu procuro, parece que mais confuso eu fico, parece que mais distante da verdade eu estou. São tantas contradições nessa vida, tantas contradições que as pessoas experimentam. Parece que quanto mais eu procuro, parece que mais confuso eu fico. Quanto mais a gente busca, mais confuso a gente fica. Impressionante como os relatos são praticamente os mesmos. Muda só o número do RG, muda só o CPF. E eu lhes afirmo, isso é normal, absolutamente normal. Eu não sei se você já se sentiu ou se sente assim, mas eu já me senti assim. Eu sei o que é esse sentimento. Já experimentei essa sensação. E lhes afirmo com todas as letras, isso é absolutamente normal. Por quê? E aqui entra uma das minhas muitas redundâncias. Eu preciso fixar isso nas vossas mentes. Tudo, ou quase tudo aqui nesse planeta é mentira. Eu sei que você pode ficar chocado com essa revelação, mas eu preciso que você entenda isso. Tudo, ou quase tudo aqui nesse planeta, nesse sistema que rege esse planeta, é mentira. Somente Jesus Cristo é a verdade. Só que não é o Jesus Cristo da religião. Somente Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a única luz que brilha aqui nesse planeta tenebroso. E eu espero, eu oro com todas as minhas forças, para que um dia você desperte para isso, para essa verdade, de que Jesus Cristo é a única luz, é o único caminho e é a única verdade que existe aqui nesse planeta tenebroso. Eu não sei quantas portas você já bateu ou quantas você ainda baterá. Espero que não sejam muitas daqui para frente. Eu espero que você desperte hoje para essa verdade. Porque as religiões, elas mentem descaradamente. Descaradamente. As religiões têm outros interesses que não são os interesses de Deus. As religiões mentem descaradamente. Algumas de forma proposital. A imensa maioria delas. Algumas contam com alguns líderes que são ingênuos, que enganam e mentem, mas também são enganados. Também estão enganados e, consequentemente, passam uma verdade mentirosa. Ensinam mentiras, mas porque também estão enganados. Isso ocorre também. Mas, de qualquer forma, as religiões mentem descaradamente. E as ciências humanas, a ciência também,
se contradiz a todo momento. Não sou eu que estou dizendo. Basta você estudar um pouquinho a ciência ou as ciências humanas. Aquilo que era verdade no século passado, no milênio passado, hoje a ciência descobre que é um engodo, que foi um equívoco. Acreditava-se antigamente, a ciência da antiguidade acreditava que o Sol e os planetas giravam em torno da Terra. Hoje, devido aos avanços tecnológicos, descobriu-se que, na realidade, é a Terra que orbita, que gira em torno do Sol, de forma que aquela crença no século passado, nos milênios passados, era uma mentira, um engodo, um equívoco. Da mesma forma, hoje, muitas verdades científicas de hoje, provavelmente, quem sabe, nos próximos séculos, nos próximos milênios, se transformarão em equívocos, em mentiras, em engodos, de forma que o ser humano experimenta muitas contradições no decorrer da sua vida. Muitas contradições. E em meio a tudo isso, eu vos afirmo peremptoriamente que Jesus Cristo é a única luz que existe neste mundo tenebroso. Jesus é a única verdade. A única verdade que existe aqui nesse planeta tenebroso. E eu lhes digo que absolutamente eu sou a favor da ciência. Sou apaixonado por física quântica. Não sou um profundo conhecedor, não, mas sou apaixonado por aquilo que estudo. Incentivo o estudo de todas as ciências humanas. Todas elas têm a sua utilidade, sim, mas elas jamais representaram ou representarão a verdade absoluta. Muitas contradições experimentaremos através das ciências humanas. Jesus é a única verdade existente aqui nesse planeta. A única. Só que não é o Jesus da religião. Meu cachorro hoje está inspirado. Tinha até um gato miando aqui agora há pouco, bem aqui na minha janela. Não sei se vocês perceberam. Jesus é o único caminho, a única verdade. Jesus é a vida, só que não é esse Jesus da religião. Esse Jesus da religião é fake. Esse Jesus da religião é um Jesus fake. E é por isso que eu convido vocês. Eu gostaria de convidar vocês para, juntamente com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que é Deus, melhor dizendo, que é Deus em nós. Eu gostaria que você convidasse o Espírito Santo para, junto com você, examinar o Evangelho. Eu gostaria muito que você se aventurasse juntamente com o Espírito Santo nessa viagem. O Deus em nós. E que você desconsiderasse a minha interpretação do Evangelho e a interpretação do seu líder espiritual e de todos os líderes espirituais do mundo.
eu queria que você, por um momento nessa vida, nessa sua caminhada, desconsiderasse todo mundo e percorresse o Evangelho de Jesus Cristo sozinho. Só você e Deus, só você e o Espírito Santo, o Deus em nós. Para que você pudesse experimentar o Jesus Cristo, que é a única verdade que existe aqui nesse planeta. Que não é o Jesus Cristo da religião. Não é o Jesus Cristo da religião. Agora tá passando o carro do ovo. Eu acho que é do ovo mesmo. Vocês me perdoem, mas o meu estúdio não é a prova de som, pelo menos ainda. Esse meu quarto improvisado que eu separei aqui, para que a gente pudesse ter esses papos, essas conversas, para que a gente pudesse fazer essa viagem. E aproveitando esse gancho, existe uma outra questão que preciso abordar. Eu vou aproveitar esse gancho. Por quê? Se eu afirmo enfaticamente que todas as religiões, todas, são ruins, e que eu, particularmente eu, não concordo com nenhuma delas, principalmente aquelas que se dizem cristãs, pois se utilizam do nome de Jesus Cristo e pregam e encarnam um evangelho completamente oposto ao do Mestre de Nazaré. Sou enfático em afirmar que todas as religiões são ruins. Sou enfático. Você não precisa concordar comigo, nem quero. Mas eu afirmo que todas as religiões são ruins. E principalmente, sobretudo, as que se dizem cristãs. Agora, se eu discordo de todas elas, então como é que fica a questão das obras assistenciais? Sim, já que eu discordo de todas elas, então como é que fica a questão das obras assistenciais, as creches, os asilos, os orfanatos, as centenas e milhares de obras de filantropia espalhadas pelo mundo e que beneficiam, sim, que ajudam milhões de pessoas? E que são capitaneadas, dirigidas, fundadas pelas mais diversas religiões. Já que eu discordo de todas as religiões e digo que todas elas são ruins, como é que fica essa questão, então? E até a questão dos milagres também. Porque eu não sei se você sabe, até o satanismo mantém várias entidades filantrópicas. Até o satanismo. E milagres ocorrem em todas elas. Todas as religiões têm milagres para relatar. Em todas elas há incidência de milagres, curas. Todas elas, inclusive no satanismo. E o satanismo mantém várias entidades filantrópicas. De forma que cidades, civilizações foram erguidas debaixo de égides religiosas. Cidades e civilizações foram erguidas e mantidas debaixo de égides religiosas, debaixo de bandeiras religiosas. Sim, eu reconheço essa verdade. Eu reconheço essa verdade. De que milhões de pessoas foram e continuam sendo beneficiadas e assistidas ao redor do mundo
por entidades das mais diversas, dirigidas e fundadas pelas mais variadas religiões. Eu reconheço essa verdade. E, inclusive, eu me beneficiei e me beneficio dessas entidades. Eu já me beneficiei e continuo, de certa forma, me beneficiando. Não tem como eu negar essa verdade, que sim, cidades e civilizações foram erguidas e até mantidas pelas mais variadas religiões. Isso é uma verdade incontestável. Inclusive, o próprio Ocidente foi, em boa parte, formado graças ao que eu chamo de cristianismo histórico. As bases do Ocidente estão fincadas no cristianismo histórico. Nossos valores e costumes, em sua maior parte, são herdados do que eu chamo de cristianismo histórico. Porém, e ainda assim, todas essas religiões estão completamente distantes do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vos afirmo isso com todas as letras e categoricamente, que todas elas estão completamente distantes do Evangelho de Jesus Cristo. O que todas essas religiões pregam tem muito pouco ou quase nada do Evangelho de Jesus Cristo. É só você fazer a viagem que eu vos proponho. Você e o Espírito Santo, juntos, sem a interferência da minha interpretação ou de quem quer que seja. Faça a viagem juntamente com o Espírito Santo, o Deus em nós. E você constatará em algum momento da sua vida que, apesar de todas essas obras filantrópicas, tudo isso que eu já vos afirmei agora há pouco, que apesar disso tudo, de civilizações terem sido erguidas debaixo de égides religiosas, de creches, orfanatos e tantas obras de filantropia serem capitaneadas pelas mais diversas entidades religiosas, apesar disso tudo, ainda assim, todas essas religiões estão completamente distantes do Evangelho de Jesus Cristo. E que o que elas pregam tem muito pouco ou quase nada do Evangelho de Jesus. Nem tudo o que reluz é ouro, já diz um provérbio antigo. Nem tudo o que reluz é ouro. E muitas são as motivações que podem impelir o homem e, por conseguinte, as religiões na direção das obras. São muitas as motivações. Motivações essas que eu vos afirmo podem ser as motivações do verdadeiro evangelho ou não. Você quer um exemplo prático disso? Eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo 1 Coríntios 13. Vamos relembrar esse texto aqui do apóstolo Paulo, contido em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia,
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E agora aqui, um exemplo extremo. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Observe o extremismo do versículo 3. Observe o extremismo do versículo 3 que acabamos de ler. E ainda assim, que eu desse o meu corpo para ser queimado, o motivador desse extremismo, dessas obras, observe que não tem nada a ver com amor. O motivador desse extremismo de eu distribuir todos os meus bens para os pobres, ou oferecer o meu corpo para ser queimado, o motivador disso pode não ter nada a ver com amor. Leia e releia 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3, e observe. Muitas são as motivações que podem impelir o homem e, por conseguinte, as religiões na direção das obras. Mas essas motivações podem ser as motivações do verdadeiro evangelho, mas também podem não ser as verdadeiras motivações do evangelho. Podem não ter nada a ver com o amor. E o amor, eu vos afirmo, é a chancela do ministério de Cristo. A chancela do ministério de Cristo é o amor, e não as obras, e nem as curas, e nem os milagres. Não é isso que chancela o ministério de Cristo. O que chancela o ministério de Cristo é o amor. Prossiga na leitura aí na sua casa e observe o que é o amor, segundo o Evangelho. Não é o amor aí do cinema também, viu? Esse amorzinho humano, cafajeste, manifestado na telenovela, no cinema, na televisão, no nosso cotidiano mentiroso, baseado na barganha. Não é esse amorzinho cafajeste, não. Prossiga na leitura do Evangelho e observe o que é o amor segundo o Evangelho. Segundo Jesus. Veja como Jesus encarnou, vivenciou amor. Para que você saiba o que verdadeiramente é o amor, você tem que observar Jesus, porque Jesus encarnou o amor. Se você duvida de mim, faça a viagem, você e o Espírito Santo. Percorra os caminhos do Evangelho de Jesus Cristo. E observe e sinta como Jesus encarnou o amor. Aqui está encarnado o verdadeiro amor, não o amorzinho cafajeste de cinema. Esse amorzinho barganhador que nós conhecemos. A chancela do ministério de Cristo é e sempre será o amor, e jamais as obras, os milagres, os prodígios e as curas. Não é isso que chancela o ministério de Cristo. Isso são frutos que podem e devem brotar daquele que verdadeiramente nasceu novamente em Cristo Jesus, que verdadeiramente internalizou o amor
que foi encarnado por Jesus Cristo. Sim, isso são frutos que podem e devem brotar em abundância em todo aquele que é nascido do Espírito. Mas jamais eles serão os chanceladores do ministério de Jesus. A chancela do ministério de Cristo é o amor. Agora imagine, só imagine, se mesmo distantes, que as religiões estão todas absolutamente distantes do verdadeiro amor que Jesus encarnou, do verdadeiro evangelho que Jesus pregou e encarnou. Sim, as religiões estão completamente distantes e opostas aos ensinamentos de Jesus. E mesmo assim elas conseguem produzir muitas benesses que beneficiam a nós todos, inclusive a mim, em se tratando de obras filantrópicas, creches, orfanatos e quantas mais aí você quiser citar. Nos beneficiam todas essas obras assistenciais. Agora imagina se essas obras fossem feitas segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o amor que Jesus encarnou. Você consegue imaginar como seria o mundo? Se mesmo completamente distantes do Evangelho de Jesus Cristo, essas obras assistenciais e filantrópicas conseguem nos abençoar. Imagina se elas fossem alicerçadas no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quão maravilhosos seriam os frutos dessas mesmas obras de caridade, dessas mesmas obras de filantropia. Muitas podem ser as motivações para fazer as obras, e essas motivações podem ser totalmente antagônicas. Guarde isso no seu coração. Essas motivações podem ser totalmente antagônicas e contrárias ao amor descrito nos evangelhos e encarnado por Jesus Cristo. Vou dar mais um exemplo, veja o que ocorre no Islã, um exemplo extremo, até para ilustrar o que o apóstolo Paulo diz com relação a eu oferecer o meu corpo para ser queimado. Apenas para citar um exemplo do que ocorre no Islã, você observa que o homem entrega o próprio corpo para ser usado na detonação de explosivos. Ele dá a vida pela causa, ele dá a vida pela sua religião. Você já deve ter visto sobre isso nos noticiários. Porém, as motivações desses homens não tem nada a ver com amor. E se não for amor, não serve de nada. Eles entregam os próprios corpos para serem usados na detonação de explosivos. E a motivação deles não é o amor, a motivação deles é a barganha. A motivação é sempre a barganha, pois o que eles creem? Eles creem que quem dá a vida na jihad, na Guerra Santa, vai direto para o paraíso. Ele está fazendo uma troca. Ou seja, ele garante a salvação. Ele compra a salvação. E essa é a sua motivação, não é o amor, é a barganha. Você consegue compreender o que eu vos estou dizendo? Não tem nada a ver com amor, é barganha, você faz uma troca. Eu dou o meu corpo, me sacrifico e em troca eu ganho a salvação. Eu estou comprando a minha salvação, você compreende isso? E isso é o que permeia todas as religiões, seja objetiva ou seja subjetivamente.
E isso é novamente e sempre é a mesma lógica. É o homem conquistando a sua salvação por seus próprios meios, por seus próprios méritos. E isso é o anti-Jesus. Isso é completamente contrário a tudo aquilo que Jesus ensinou. É completamente contrário ao Jesus encarnado aqui. É o homem conquistando a sua salvação por seus próprios méritos, e isso é completamente anti-Jesus. Faça a viagem. Faça a viagem. Não creia em mim. Faça a viagem. Você pode se perguntar: e qual seria então a sua, né? A minha, Wagner Alexandre? Qual seria a minha motivação para realizar esse trabalho então? Eu vos afirmo o amor. O amor é a minha motivação para estar aqui conversando com você ou com vocês. Em primeiro lugar, o amor a Jesus e ao seu evangelho. Eu amo com todas as minhas forças o evangelho de Jesus. Jesus não veio aqui a passeio. Jesus não veio aqui para ser um bobo da corte. Ele não veio aqui passear, para fazer palhaçada. Jesus veio para dar a sua vida por nós. Jesus veio para nos redimir, de forma que toda barganha e toda salvação que o homem conquista por méritos próprios é anti-Jesus. É completamente anti-Jesus. Jesus veio para nos conduzir ao céu. Ele se sacrificou por nós, porque é impossível que nós venhamos a alcançar os céus. É Deus quem pode nos redimir. É Deus quem tem que estender a sua mão. É Deus que pode nos resgatar, o único que pode nos resgatar. É impossível para nós humanos atingirmos a Deus, chegarmos a Deus. É Deus quem nos alcança. E por isso Jesus veio até nós e se sacrificou por nós, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus é a nossa salvação. De forma que não consigo pregar o evangelho da mentira. Eu não consigo pregar o evangelho do dinheiro, da manipulação. Eu não consigo fazer isso porque eu amo o evangelho de Jesus. E Jesus pagou um alto preço por esse evangelho que hoje eu vos apresento. Eu sou sincero na minha pregação. Eu tenho todos os defeitos do mundo, todos praticamente. Fique à vontade para listá-los. Eu tenho praticamente todos os defeitos do mundo. Porém, de uma coisa eu gostaria que vocês não duvidassem: da minha sinceridade. Mas por que vocês devem crer na minha sinceridade? Por que vocês deveriam crer na minha sinceridade? Eu estou aqui filosofando com vocês. Pois as razões acima citadas, a suposta sinceridade, elas são utilizadas e ditas por muitos, por praticamente todos os líderes espirituais. Todos eles afirmam que são sinceros, e eu também estou afirmando. Mas então, por que você deveria acreditar em mim e não acreditar neles? Acreditar na minha sinceridade e não acreditar na sinceridade de todas as outras religiões?
Eu vou lhes dar uma razão, mesmo que você não creia na minha razão. Esse trabalho é feito para o meu filho, Israel Alexandre, que hoje, no dia de hoje, conta 10 anos. Esse trabalho é feito para ele. Sim, eu gostaria que esses vídeos eles fossem úteis para centenas, quem sabe milhares de pessoas. Inclusive, eu falo como se estivesse me dirigindo a uma multidão de pessoas. Porque Deus sabe aonde essa mensagem pode chegar e quem ela pode alcançar. Deus o sabe. Então, quando eu resolvi fazer esse trabalho para o meu filho, eu quero deixar isso aqui para ele. Além de eu disponibilizar na internet, coisa que eu não iria nem fazer no primeiro momento, eu deixo guardado no meu HD externo. A ideia era fazer e deixar sempre só no HD externo. Aí, enfim, aí me veio a ideia de disponibilizar no YouTube e utilizar de uma linguagem ampla, como se eu estivesse falando a uma multidão de pessoas, porque Deus sabe aonde isso pode chegar, aonde esses vídeos podem chegar. Mas num primeiro momento, esse trabalho é realizado para o meu filho. Tomara que esse vídeo possa alcançar centenas, milhares, ou quem sabe apenas mais uma pessoa aqui nesse planeta, porque uma alma vale mais que todo ouro, tudo nesse mundo. Que Deus faça com esses vídeos o que bem lhe aprouver. Torço, oro para que essa mensagem seja útil para você que está me ouvindo agora e para quantas mais. Porém, o primeiro alvo é meu filho. É para ele que estou falando, Israel Alexandre. E eu não quero, de forma alguma, o mal do meu filho. Eu não vou mentir para ele. Não vou. Eu quero, no mais íntimo do meu coração, que ele seja um homem de Deus. Um homem de Deus. Homem de Deus. Eu quero que ele seja um homem de Deus aqui nessa terra. Uma luz. Que a luz de Jesus brilhe dentro dele. E principalmente, eu quero que você, Israel Alexandre, seja um morador da Jerusalém Celestial. Você, Israel Alexandre, todos quantos estiverem me ouvindo aqui nesse momento. Eu não quero ver meu filho sendo presa desses lobos vorazes. Lobos vorazes, enganadores. Eu não quero que ele seja jogado de um lado para outro, igual um boneco, igual uma marionete na mão desses lobos vorazes. Todo esse trabalho, num primeiro momento, é feito para o Israel Alexandre. Repito, espero que possa chegar a centenas de pessoas e que seja útil de alguma maneira para centenas de pessoas, ou ainda que seja para mais uma pessoa só. Deus o sabe. Deus sabe quem porventura possa precisar dessa palavra.
Só que eu não estou preocupado com like, com visualização. Eu estou preocupado, num primeiro momento, com meu filho. Podem me questionar, não concordar com tudo que eu falo aqui. Podem questionar à vontade, podem não concordar, podem duvidar de toda a minha argumentação acerca do Evangelho de Jesus. Porém, considerem, eu vos peço, essas razões pelas quais eu defendo a minha sinceridade. Eu amo Jesus e amo meu filho profundamente, e eu quero o melhor para ele. E por isso eu serei sincero com ele e com todos vocês que porventura possam estar me assistindo agora. Eu serei sincero e estou sendo, desde a primeira até a última frase. Sou sincero desde a primeira frase do primeiro vídeo e serei sincero até a última frase desses vídeos. Considerem, podem duvidar, questionar e não concordar comigo. Perfeito. Mas considerem essas minhas razões. Essas razões pelas quais eu defendo a minha sinceridade. Dito isto, esse breve parênteses, eu precisava dizer isso. É um breve parênteses, um breve. Eu precisava abordar esse tema. Porque eu quero que esses nossos encontros, de certa forma, sirvam para que você me conheça melhor. Eu quero que a gente fique íntimo. Eu quero, na medida do possível, remover as barreiras que, porventura, possam se colocar no nosso caminho. Eu quero que nós sejamos íntimos. Eu gostaria de poder chamar você de amigo. Amigo. Num primeiro momento, esse trabalho é feito para o meu filho, mas como eu ficarei feliz, como serei grato a Deus se outras pessoas forem abençoadas através desse trabalho. E você que está me ouvindo aqui, eu quero que você seja meu amigo. Eu precisava falar tudo isso que eu falei nesse meu breve parênteses. As religiões mentem, as motivações delas são outras. Embora todas elas afirmem que são verdadeiras, que são sinceras, eu peço que você prove cada uma dessas religiões, cada uma dessas interpretações verdadeiras e sinceras. Prove ela aqui, ó, no Jesus que encarnou o amor, que encarnou esse evangelho. Sou redundante. Faça a viagem. Só você e o Espírito Santo. Só você e o Espírito Santo. Desconsidere as minhas interpretações e quaisquer outras interpretações de quem quer que seja. Faça a viagem. Só você e o Espírito Santo, Deus em nós. Porque todo mundo diz que é sincero e diz possuir a verdade. Eu não possuo a verdade. Eu, Wagner Alexandre, não possuo. A verdade quem possui é Jesus Cristo, mas não o Jesus Cristo da religião. É o Jesus Cristo do Evangelho. Faça a viagem. Você e o Espírito Santo, faça a viagem. Eu precisava desse parênteses para vos afirmar que eu também sou sincero.
E eu precisava apresentar os motivos, o motivador da minha sinceridade. Pode me questionar, pode duvidar, você não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu apenas peço que vocês considerem a razão, essas razões pelas quais eu defendo a minha sinceridade. Quanto à minha interpretação, questione, duvide, não concorde, tope, mas faça a viagem. Faça a viagem. Quero, na medida em que esses vídeos forem progredindo, quero ir, se possível, ser mais íntimo de todos vocês. Quero que vocês me conheçam um pouquinho de mim. Eu estou aqui para enaltecer Jesus e não enaltecer a mim mesmo, de forma alguma que eu diminua e que ele cresça, mas que sejamos amigos. Dito isto, versículo 31 do capítulo 5 de Mateus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso era o que previa a lei em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao versículo 4. Pode ir lá, Deuteronômio 24, do 1 ao 4. O homem podia despedir a mulher se, após casar com ela, por algum motivo não a quisesse mais. Sim, ele podia despedi-la. E isso foi uma concessão de Deus. Isso foi permitido por Deus devido à dureza do coração do homem. Isso foi uma concessão de Deus devido à dureza do coração humano. Porque o desejo de Deus e sempre foi, o desejo de Deus, eu repito, e sempre foi de que o divórcio não ocorra. O desejo de Deus é que o divórcio não ocorra. Porém, Moisés, entenda Deus, viu que se o divórcio não fosse permitido, muitas mulheres iriam sofrer secretamente privações das mais variadas, perpetradas, promovidas por maridos descontentes. A mulher ia ser violentada, vilipendiada de muitas formas por maridos cruéis, se Deus não tivesse abrido essa concessão. Essa concessão, se você observar mais atentamente, ela visava proteger as mulheres, tá? Essa é uma concessão de Deus devido à dureza do coração humano que visava proteger as mulheres de possíveis maus tratos, tanto físicos quanto psicológicos. Proteger as mulheres. Esse é o objetivo de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus puxou esse assunto aqui, porém, como o vídeo já está grande demais, nós falaremos melhor disso, sobre isso,
lá em Mateus 19, do versículo 3 ao 9, que é quando Jesus discorre melhor sobre esse assunto. Eu poderia falar sobre esse assunto agora, mas vamos aguardar até Mateus capítulo 19, porque ali Jesus vai discorrer melhor sobre esse assunto. Agora eu vou deixar uma lição de casa para vocês, para ir adiantando o nosso trabalho. Eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito do divórcio, mais precisamente sobre a disputa entre os rabinos Hillel e Shammai. Sim, gostaria que vocês pesquisassem sobre a disputa entre os rabinos Hillel e Shammai acerca do divórcio. Porque nos dias de Cristo existia uma grande controvérsia acerca do divórcio e principalmente posterior casamento. Existia uma grande controvérsia acerca do divórcio e posterior casamento. E as duas principais vertentes de pensamento na época eram capitaneadas pelos rabinos Hillel e Shammai. Pesquisem Hillel e Shammai, dois rabinos, pois falaremos disso mais adiante. Mas já vou lhes adiantar, o divórcio é uma tragédia absoluta. E Deus nunca quis, Deus não quer o divórcio. O divórcio não faz parte do propósito original de Deus para o homem e para a mulher. Isso não faz parte do propósito original de Deus. O divórcio é uma absoluta tragédia. Não era para ser assim. Esse nunca foi o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Portanto, Deus não quer o divórcio. Só que, porém, também, Jesus, jamais obrigará o homem ou a mulher a viverem debaixo de um casamento doentio, abusivo. Jesus jamais obrigará a quem quer que seja a viver debaixo de uma relação abusiva, doentia. Se, e somente se, após esgotadas todas as tentativas e possibilidades, somente após esgotadas todas essas possibilidades, for constatado que a vida a dois é um verdadeiro inferno, sem possibilidade de acerto, se depois de esgotadas todas as possibilidades, for constatado que esse casamento é um verdadeiro inferno, uma união impossível de ser mantida, sim, se depois de esgotadas todas as possibilidades, sim, Deus permite, Deus tolera o divórcio. E sim, permite que ambos casem-se novamente. Sim, permite. Veremos isso. Falarei disso de forma mais abrangente quando chegarmos em Mateus capítulo 19. Mas como lição de casa, já vá pesquisando sobre os rabinos Hillel e Shammai. Versículo 33. Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás
teus juramentos ao Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. É isso que está dito aqui no versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Dois pontos, abre aspas. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Agora, eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, versículo 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Seja, porém, o seu falar sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Vocês ouviram o que foi dito por seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou, Senhor, que ia fazer. Porém, eu vos digo, eu, Jesus, vos digo, de modo algum jureis. É insanidade. Poxa, não jureis. Nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Você percebe a insanidade de você jurar pelo trono de Deus? Não jureis. Não jureis pela terra, porque a terra é o escabelo dos pés de Deus. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Poxa, nem jure, olha, nem pela tua cabeça. Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Qual que é a força que nós humanos temos? Não jura por Deus, não, porque quem é você, ser humano, para jurar por Deus? E te digo mais, não jure nem sobre a sua própria cabeça, porque você não governa a sua vida. Você não pode nem fazer um cabelo se tornar branco ou fazer um cabelo tornar-se preto. Você não pode fazer nada. A nossa força enquanto humanos é praticamente zero. Então o juramento é uma insanidade. Não faça isso. Eu preciso que você saiba que no Velho Testamento, na maior parte das vezes, os juramentos, eles se aplicavam a falar a verdade na corte, no júri, nos tribunais. Esse é o contexto do Velho Testamento. Os juramentos se aplicavam, na imensa maioria das vezes, a falar a verdade na corte, nos tribunais, no júri. E não nas questões íntimas do coração, da alma, do céu, porque isso beira a demência, isso beira a insanidade. O contexto do Velho Testamento é esse. Agora, jurar por Deus, isso é completa insanidade, beira a demência. Beira a demência. O que você tem que ser um homem e uma mulher de sim, sim e não, não. E não de juramentos vãos. Você me compreende? É o que tá dito aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, se for de sim,
ou não se for não. Porque o que passar disso é de procedência maligna, beira a demência, beira a insanidade, além de tudo. Ouviste, versículo 38, que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso que foi dito, olho por olho e dente por dente, está dito lá em Êxodo, pode anotar aí, Êxodo 21, versículo 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Essa lei chamada Lei de Talião, que é a pena igual à ofensa, tá? A Lei de Talião nada mais é que a pena é igual à ofensa, tem que ser igual à ofensa. Só que eu vos afirmo, essa lei não foi dada para que a pessoa ultrajada exercesse vingança, mas para que não quisesse compensar-se mais, ou melhor, para que não quisesse compensar-se com mais do que era justo. Deixa eu recapitular. Essa lei de Talião, que é a pena igual a ofensa, essa lei não foi dada para que a pessoa ultrajada, ofendida, exercesse vingança. Não. Mas para que não quisesse compensar-se com mais do que era justo. O que eu quero dizer? Que essa lei, de forma alguma, incentivava a vingança. Essa lei não tinha o propósito de incentivar, louco, enrosquei, incentivar a vingança. Tem hora que enrosca. Não, de forma alguma. Essa lei visava garantir o quê? Que o castigo ou a vingança, caso fossem exercidos de forma justa. Certo? Essa lei de Talião, de forma alguma, visava incentivar a vingança. Incentivar. Minha língua está enrolando com essa palavra. Não sei o que está acontecendo. De forma alguma, essa lei de Talião tinha por objetivo incentivar a vingança. Essa lei visava garantir que o castigo ou a vingança, caso fossem exercidos, fossem exercidos de forma justa, sem que o ofendido quisesse compensar-se com mais do que era justo. O ser humano sempre gosta de arrancar mais como a gente diz aqui no interior, mais um cardinho, né? Se ele roubar uma manga, eu vou lá e vou roubar duas. Não. Caso você quisesse se vingar, exercer a vingança, você não podia exercer além daquilo que foi cometido contra você. Agora, Jesus, isso é o que está dito na lei, tá? Não incentivava a vingança, mais uma vez. Mas caso o ofendido quisesse se valer da vingança, ele não poderia ultrapassar o limite da ofensa. Isso era o que estava determinado na lei. Sem
nenhuma forma de incentivo à vingança. Agora, Jesus, eu gosto de Jesus, porque Jesus, ele nos deu e nos mostrou um caminho melhor do que aquele apresentado na lei. É por isso que Jesus encarnou o amor. E ele encarnou o Evangelho, encarnou o Velho Testamento. Ele encarnou de forma suprema. Ele ressignificou todas as coisas. E Jesus aqui nos mostra e nos apresenta um caminho melhor do que a lei de Talião, como veremos aqui a seguir. Eu gostaria que você olhasse e observasse com o coração a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Olha a profundidade disso aqui. A lei de Talião não incentivava a vingança. Não, ela não incentivava. Mas, caso ela fosse exercida, se a pessoa optasse por exercê-la, que não ultrapassasse o limite da ofensa que lhe foi imposta. Agora Jesus vem com um caminho melhor. Ele vem com o caminho do amor. Ele vem com o caminho sobremodo excelente. Eu, Jesus, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Não entre com retaliação. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Isso, se estiver dentro de suas possibilidades, ajudar, abençoar o próximo, faça, abençoe, ajude. Faça um esforço para abençoar o próximo, sem a barganha. Sem a barganha. Eu sei que é difícil para nós humanos, mas esse é o caminho que Jesus nos propõe. Abandonemos a barganha. Se tiver dentro das suas possibilidades ajudar, ajude, abençoe. Faça o bem ao próximo. Eu me emociono com o Evangelho de Jesus. Olha a proposta que Jesus fez acerca da lei de Talião. Olha, é o seguinte. Ouviste que foi dito. Está lá na lei. Olho por olho, dente por dente. Está dito isso lá. Não exceda a vingança, caso você não pode exceder a ofensa que lhe foi direcionada. Não. Caso você queira exercer a vingança. Mas eu tenho um caminho melhor para você do que exercer vingança. Ainda que seja na mesma medida, ainda que seja na medida justa. Eu tenho um caminho melhor para vocês. Não resistais ao mal. Qualquer que bater na tua face direita, oferece-lhe também a esquerda. Isso é muito diferente de ser idiota, viu? Isso é muito diferente de ser idiota. Não seja raso na sua interpretação e na sua viagem. Seja profundo
na sua interpretação e você constatará que não tem como vencer o ódio com ódio. Não tem como. A única maneira do ódio ser combatido e vencido é através do amor. Não seja raso na sua viagem, porque Jesus não está mandando ninguém ser idiota. Mas ele está nos sugerindo que a viagem tem que ser muito mais profunda. Muito mais profunda. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Aquele que quer levar vantagem em tudo e quer ser um Satanás na terra, aquele que mata a espada vai ser morto pela espada, de forma que você colhe aquilo que você planta. O cara que quer levar vantagem em tudo e quer levar a tua vestimenta, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Agora eu não preciso colher. Não dá para combater ódio com ódio. Não dá. A única maneira do ódio ser combatido e ser vencido é pelo amor. Eu espero que um dia, se não hoje, você internalize e chegue a essa conclusão. A viagem tem que ser profunda. Esse é o caminho que Jesus nos propõe, porque é o caminho da verdade. Eu posso bater contra isso, mas um dia eu entenderei que o ódio não pode ser vencido com mais ódio. Somente o amor sobrepõe o ódio. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. (43) Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Todos esses ouvistes que foi dito são referentes à lei de Moisés, tá? Todos estes ouvistes que foi dito, citados por Jesus, são referentes à lei de Moisés. Aqui, porém, no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, continua sendo Moisés falando. Quero que você observe aqui. Versículo 23. Eu vou fazer uma diferenciação aqui, uma separação aqui nesse versículo. 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Continua sendo Moisés que está falando. E amarás o teu próximo, está lá em Levítico, pode anotar aí. Levítico 19, do versículo 9 ao 18. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo. É Moisés falando novamente, como em todos esses ouvistes que foi dito. E aqui no 43, que está sendo citado por Jesus, não é diferente. Amarás o teu próximo é Moisés falando. Vá lá em Levítico 19, do versículo 9 ao 18. Já essa parte B desse versículo 43... está dito assim: e aborrecerás o teu inimigo, ou odiarás o teu inimigo. Aqui não é Moisés falando, não é a lei falando. Você percebe a separação que eu estou fazendo nesse 43? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Isso está lá na lei. Isso é Moisés falando lá no livro de Levítico. E aborrecerás o teu inimigo. A parte B desse versículo. Já o odiarás o teu inimigo é a religião falando. Não é Moisés, não é Deus através de Moisés lá no livro de Levítico. Não. Agora, odiarás o teu inimigo é a religião que está falando. Embora ela frequentemente
ela não admita. Leia toda a lei de cabo a rabo. Em momento nenhum se diz no Velho Testamento que se odeie quem quer que seja. Em nenhum momento a lei orienta ao ódio. Ela faz uma orientação na direção do ódio a quem quer que seja. Só que a religião faz isso. E faz corriqueiramente, diga-se de passagem, faz com frequência, muitas vezes de modo subjetivo e sutil, mas ela faz. Tá? Então há uma diferenciação aqui entre o que Deus disse no Velho Testamento e aquilo que a religião professa. Eu, porém, no versículo 44, eu, porém, vos digo, embora a religião oriente subjetiva ou objetivamente ao ódio, às vezes de maneira sutil, quase que imperceptível, ela orienta sim que odiemos o inimigo, aquele que não faz parte do clube, aquele que não faz parte da minha religião, da minha agremiação. A esses odeie, ainda que seja disfarçado de uma santidade, de uma capa de santidade farisaica. Mas a orientação é para a exclusão. Ele é de outro clube, ele é de outra agremiação, ele é de outra religião. Minha gatinha preta, miando. Eu, porém, vos digo, quanto aos inimigos, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Entenda, devemos ser imitadores de Cristo. É de Cristo que devemos ser imitadores. Devemos imitar Cristo. Devemos, como filhos, imitarmos Deus, imitarmos Jesus. Jesus esse, Deus esse, que abençoa e ama bons e maus, justos e injustos. A chuva é derramada no quintal do justo e derramada no quintal do injusto também. O que Jesus está dizendo aqui não contradiz de forma nenhuma a lei, em hipótese alguma. Deus sempre derramou a chuva no quintal do justo e sobre o quintal do justo. Ou melhor dizendo, Deus sempre derramou a sua chuva sobre o quintal do justo e também sobre o quintal do injusto. Deus ama o justo e o injusto. A misericórdia de Deus é estendida tanto para o justo quanto para o injusto. Haverá, sim, o tempo do juízo, o tempo do julgamento, onde os maus serão separados dos bons. Os de Deus, os bons, aqueles que internalizaram o amor de Cristo, viverão eternamente com Ele na Jerusalém Celestial.
aqueles que se recusarem terminantemente a internalizarem e encarnarem o amor de Cristo, viverão eternamente debaixo do jugo de Satanás, no lago de fogo e enxofre. Mas o único apto a fazer essa separação é Deus. Só Ele é capaz de julgar. Não está em nós humanos essa capacidade. De forma que, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Você quer ser filho do Pai que está no céu? É isso que você quer ser? É isso que você almeja? Então, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Esse é o amor. Não é esse amor cafajeste de cinema, não. Olha aqui o que é o amor encarnado. Você quer ser filho do Pai que está nos céus? Por quê? Continuando, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse é o nosso Deus. E eu tenho que ser imitador de quem? Imitador de Deus, imitador de Jesus, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons e que a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Poxa, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Olha a ilustração de Jesus para tudo isso que ele está dizendo. Não fazeis os publicanos também o mesmo? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes os vossos irmãos, ou aqueles que vos amam, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva caia sobre maus e sobre bons. Você tem que ser igual a Deus. Você tem que ser imitadora de Deus, imitadora de Jesus. É esse que vocês têm que imitar. Porque se não for dessa forma, de que vos adianta? Ué, os publicanos e pecadores não fazem o mesmo? Que é odiar o inimigo? Se vocês fizerem o mesmo que os pecadores fazem, que proveito há? Os publicanos, só para que você entenda, eles eram totalmente desprezados pelos judeus, eles eram odiados pelos judeus. Eles eram vistos como traidores, pois os publicanos, eles estavam a serviço de Roma, do Império Romano. Eles eram os famosíssimos coletores de impostos. Impostos esses que eram pesadíssimos. Pesadíssimos, diga-se de passagem. E ainda, frequentemente, os publicanos cobravam mais do que aquilo que lhes era devido. Ou seja, eles roubavam, portanto. Eles eram totalmente desprezados e odiados pelos judeus. E o que está dito aqui é que não devemos agir
e viver da mesma maneira que os maus. É isso que Jesus está dizendo aqui, que não devemos agir e viver da mesma maneira que os maus. E devemos, sobretudo, despertar para essa realidade. Nós precisamos despertar para essa realidade, que é não agir e não viver da mesma maneira que os maus. Senão não há proveito algum. Temos que ser, temos que imitar Deus, temos que imitar Jesus, que derrama a sua chuva sobre bons e sobre maus. E aqui Jesus, ele está utilizando os publicanos como uma espécie de figura de linguagem. Eu quero que você entenda. Ele está utilizando os publicanos como figura de linguagem para ilustrar e mostrar que vocês, judeus, aqui no caso, e religiosos, por extensão, todos os religiosos por extensão, deveriam ser o oposto daqueles que vocês tanto odeiam, criticam e desprezam. Num primeiro plano, ele está falando para os judeus. Por extensão, a todo religioso, sim, mas em primeiro plano ele está se dirigindo aos judeus. Então ele se utiliza dos publicanos como figura de linguagem para ilustrar e mostrar que vocês, judeus, deveriam ser o oposto daqueles que vocês tanto odeiam, criticam e desprezam. E de forma subjetiva, nas subjetividades, de forma subjetiva, essa forma de Jesus falar tem o intuito de chocar os seus ouvintes judeus, tá? Porque só de falar publicano já despertava o ódio de qualquer judeu. A palavra publicano já suscitava o ódio de qualquer judeu. Então essa forma de Jesus falar tem o intuito de chocar os seus ouvintes judeus, pois eles procediam diante da vida da mesma maneira que os odiosos publicanos procediam. Então ele queria chocar, penso eu, porque os judeus, eles odiavam os publicanos, mas eles procediam da mesma maneira diante da vida. Os judeus olhavam o rabo dos outros e se esqueciam de olhar o seu. Essa é a bem da verdade. Na realidade, eles eram iguais ou piores que os publicanos. Você vai notar que Jesus, em outras passagens dos evangelhos, estende a sua misericórdia a publicanos e todos os pecadores. Todos. Inclusive os publicanos. Inclusive um publicano tornou-se seu discípulo próximo. Um desses coletores de impostos. Agora, Jesus queria chocar essa mente judaica, de certa forma, penso eu, porque o judeu odiava o publicano e o tinha como um dos mais vis pecadores. Mas eles próprios procediam da mesma forma diante da vida. Eles eram até piores que os publicanos. Eles praticavam tudo aquilo que eles criticavam nos outros. Eles, judeus e todos os religiosos, obedecem à mesma lógica dos pecadores. Mas eles gostam de olhar o rabo dos outros. Jesus, eu quero que você entenda, além de tudo, ele sempre bate e destrói a hipocrisia humana e nos mostra o bom e perfeito caminho que devemos seguir e viver. Diante da lei do Velho Testamento, ele nos propõe sempre um caminho melhor.
Diante da mentira, ele propõe a verdade. Diante da morte, ele propõe a vida. Diante do ódio, ele propõe o amor sem idiotice. Jesus nunca propôs que sejamos idiotas. Faça a viagem. Você notará que o que Jesus tinha para dizer, ele dizia. Jesus nunca foi um idiota. Você tem que ver, observar e fazer a viagem para ver como Jesus encarnava os ensinamentos. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é encarnar aquilo que se diz. Faça a viagem. Você notará que Jesus nunca foi um idiota. Não seja raso na sua viagem. Faça uma viagem profunda nesse evangelho. Você e o Espírito Santo. Jesus Cristo é a única verdade. É o único caminho sobremodo excelente. Ele sempre tem uma proposta melhor. Ele sempre tem um caminho de vida. Sejamos imitadores de Jesus. É ele que devemos imitar. Que Deus vos abençoe e vos guie no bom e no verdadeiro caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a vida, deixa eu inverter, e é a verdade. Sobretudo, é a verdade que todo ser humano busca, que todo ser humano almeja e não encontra em porta nenhuma, porque a única luz que brilha nesse mundo é a de Jesus Cristo. Jesus é a única luz que brilha nesse mundo tenebroso. Jesus é a única verdade e você nunca encontrará a verdade se não for através de Jesus. Eu espero e eu oro para que essa verdade seja confirmada em vosso coração. Por favor, faça essa viagem. Você e o Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele, o Espírito Santo, o Deus em nós, lhe mostrará o verdadeiro caminho. Jesus Cristo é a verdade que o ser humano tanto almeja e tanto busca. E se não for através de Jesus, eu lamento lhe informar, você nunca encontrará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.